Jenny Block nasceu em 8 de julho de 1979 e morava em Knoxville, Tennessee. Em 2001, ela se formou como bacharel em recursos humanos pela Universidade do Tennessee. Tinha um espírito empreendedor e abriu 2 negócios, a Lux Homes and Design, uma empresa de construção e remodelação de casas, e a Plantation Bricklaying, que utilizava madeira de demolição de antigos armazéns para projetos de interiores. Além das 2 empresas, Jenny operava um canal no YouTube chamado Tennessee Fly Girl. Em agosto de 2021, ela começou a publicar vídeos mostrando sua trajetória para obter uma licença de piloto privado. No dia 26 de setembro de 2021, ela fez seu primeiro voo solo, e no dia 15 de maio de 2022, ela passou no voo de cheque e conseguiu sua licença de PP. Em julho de 2022, ela comprou um Beechcraft Bonanza Debonair C-33 1965, um monomotor a hélice, asa baixa com trem de pouso retrátil, uma aeronave relativamente sofisticada para quem está aprendendo a voar. O Debonair C-33 foi introduzido em 1960 como uma opção mais barata do Bonanza. Era equipado com um motor Continental IO470 de 230 HP e uma velocidade de cruzeiro de 325 km por hora. Muitos dos vídeos que Jenny postou no YouTube a mostravam pilotando esse avião. Infelizmente, todos esses vídeos foram removidos do canal dela, então vamos utilizar algumas imagens republicadas em outros canais. O canal de Jenny no YouTube apresentava vídeos das experiências dela durante seu treinamento de piloto, incluindo alguns erros básicos de pilotagem, até certo ponto normais para um piloto inexperiente. No seu canal, Jenny tinha uma postura um pouco sensacionalista, talvez na esperança de que isso lhe trouxesse mais visualizações. Os títulos de alguns de seus vídeos resumem bem o posicionamento de seu canal. Por exemplo, o mistério do meu piloto automático. É possível consertar isso? Vamos conseguir antes do anoitecer? Mau funcionamento da aeronave a 4.000 pés. Pouso de emergência. E o que fazer quando nada parece funcionar? Esse sensacionalismo também pode ter sido um fator relevante no acidente. Vamos ver isso um pouco mais para frente. Alguns dos vídeos mostravam Jenny voando com seu pai, James, de 78 anos. Ela o descrevia como alguém que tinha, abre aspas, anos de experiência de voo. Mas ele não era piloto. Era 7 de dezembro, uma quinta-feira ensolarada em Knoxville. Jenny e seu pai estavam em seu avião com um plano para voar do aeroporto de Knoxville até o aeroporto regional de Saline County, em Benton, Arkansas. Seria um voo relativamente curto, de apenas 800 km, cerca de 2 horas e meia para o Debonair. O objetivo da viagem era fazer um upgrade de painel no Debonair em uma oficina lá em Benton. Jenny decolou às 9h48 com seu pai ao seu lado. O Debonair subiu para 2.500 pés e permaneceu lá por cerca de 12 minutos, até livrar o espaço controlado de Knoxville, e depois subiu para 6.400 pés. Durante praticamente todo o voo, foi mantida a proa de 260 graus, aproximadamente na direção sudoeste, o que indica que a aeronave estava voando com o piloto automático ativado. Ela solicitou ao controle o Flight Following, isso quer dizer que os controladores estariam monitorando o seu voo o tempo todo e a manteriam informada em caso de outros tráfegos na região ou condições meteorológicas adversas. Jenny estava voando com céu limpo, visibilidade de 16 km, vento calmo e temperatura de 12 graus Celsius, um dia perfeito para voar. A partir das 10h19, meia hora depois da decolagem, Jenny começou a ter dificuldade em manter uma altitude constante. Ela iniciou uma série de descidas e subidas, e sua altitude variava entre 6.400 pés e 5.300 pés. Às 10h57, o Debonair fez uma descida mais acentuada e chegou a 4.300 pés e 260 km por hora. Então subiu de novo para 6.000 pés e chegou a 160 km por hora. É normal que uma aeronave ganhe velocidade nas descidas e perca velocidade nas subidas, mas o piloto tem que manter essas variações sob controle. Às 11 horas, o Debonair entrou em uma descida rápida, chegando a uma razão de descida de 11.900 pés por minuto.
e a velocidade horizontal atingiu 420 km por hora, bem acima da velocidade máxima permitida para o Debonair. Toda aeronave tem uma velocidade de cruzeiro. Essa velocidade geralmente é que oferece o maior alcance e a velocidade em que as aeronaves comerciais voam, por um motivo óbvio, para economizar combustível. A velocidade de cruzeiro não é a velocidade máxima do avião. Simplificando um pouco, existem dois tipos de velocidade máxima para um avião. A primeira é a velocidade máxima de manobra, que é a velocidade máxima que um avião pode suportar em ar turbulento ou executando manobras bruscas. A outra é conhecida como VNE, velocidade nunca exceder. Se o avião exceder essa velocidade, mesmo em ar calmo, ele pode começar a ter dano estrutural, entortar ou até mesmo soltar pedaços. No caso do avião da Jenny, o Debonair tem uma VNE de 360 km por hora. Quando o avião da Jenny chegou a 420 km por hora, portanto, ele estava muito próximo de se despedaçar no ar. Mas a investigação, através da análise dos destroços, apontou que não houve ruptura em voo. O controle de tráfego aéreo tentou fazer contato com Jenny, mas ela não respondeu. Alguns minutos depois, eles receberam uma mensagem não muito clara de Jenny, onde ela informava o prefixo da aeronave e declarava emergência. Cerca de 1 minuto depois, uma comunicação também foi recebida do pai da Jenny, o Sr. James, mas era praticamente ininteligível. Às 11h03, o avião de Jenny bateu em uma colina perto de Pulaski, Tennessee. No local do acidente, os investigadores encontraram os corpos de Jenny e de seu pai, que muito provavelmente morreram devido à colisão com o solo. Uma testemunha disse à mídia que uma das vítimas estava pegando fogo quando os serviços de emergência chegaram. O local do impacto tinha cerca de 100 metros de comprimento. Várias copas de árvores que foram cortadas em alturas progressivamente mais baixas pareciam revelar o caminho da aeronave. O fogo destruiu a cabine. Todos os componentes do sistema de controle de voo foram destruídos. Nenhuma instrumentação de voo ou medidores foi recuperado. Os danos encontrados na hélice indicam que o motor estava em funcionamento no momento do impacto. As configurações do piloto automático não puderam ser determinadas, mas foi possível determinar que o compensador do profundor estava ajustado em cerca de 5 graus de deflexão na direção do nariz para baixo. Esse é um ponto muito importante e eu vou explicar melhor o que significa um pouquinho mais para frente. Os investigadores encontraram também 2 câmeras GoPro que estavam intactas e, sem dúvida, serão utilizadas para a elaboração do relatório final pelas autoridades americanas. Uma testemunha afirmou que pouco antes do acidente, a aeronave voava em alta velocidade e o motor estava funcionando. A aeronave não estava estolada e não estava em parafuso. O relatório preliminar do NTSB não identificou uma causa óbvia para o acidente. Mas com base no relatório preliminar e na análise da experiência da Jenny, muito bem documentada em seus vídeos, podemos verificar alguns aspectos importantes. Jenny tinha cerca de 400 horas de voo. Embora seu nível de habilidade fosse consistente com alguém com poucas horas de voo, pelos vídeos que ela divulgou no seu canal, fica claro que Jenny realmente não entendia a física do voo, ou como os instrumentos da aeronave funcionavam. Isso não era consistente com a aeronave que ela queria pilotar, uma aeronave poderosa. Ela não se sentia confortável com o básico e ficava sobrecarregada quando tinha que cuidar de outras responsabilidades do voo, como observar os instrumentos, olhar para fora da aeronave e se comunicar com o controle de tráfego. Isso tudo é muito normal quando se é um piloto aluno no aeroclube, mas essas habilidades devem estar dominadas por alguém com licença de piloto privado, principalmente se esse piloto privado deseja pilotar uma aeronave como o Debonair. Seguir regras e procedimentos não era um ponto forte de Jenny, mas este é um elemento crítico para voar com segurança. Por exemplo, em alguns voos, ela não executou adequadamente os checklists da aeronave. Após uma decolagem, por exemplo, Jenny disse "Gear down", que quer dizer baixar o trem de pouso, quando na verdade ela deveria ter dito "Gear up", recolher o trem de pouso. Talvez ela não tenha entendido muito bem o que essas expressões indicavam.
Tudo isso podia ser visto nos vídeos que ela mesma postou no YouTube. Num de seus vídeos, Jenny pousou em um aeroporto e alugou um carro para dirigir até o hotel. Ela seguiu sem parar em nenhuma placa de pare nos cruzamentos, o que é uma infração muito grave nos Estados Unidos. Seu estilo de direção perigoso e é consistente com uma pessoa que simplesmente não respeita regras básicas de convivência. E lhe rendeu muitos comentários negativos nas redes sociais. Mas ela parecia não se importar. Falem mal, mas falem de mim. Jenny parecia impaciente e um pouco sensacionalista, mostrando em seus vídeos sua frustração por não estar aprendendo rápido o suficiente. Jenny trocou algumas vezes de instrutor de voo, porque julgava que eles não sabiam ensinar corretamente. Não é de surpreender que ela tenha lutado tremendamente para controlar a aeronave. Veja, por exemplo, esse vídeo onde Jenny mostra um dos seus voos de instrução IFR. Ela questiona se o instrutor deveria ser assim tão rígido. Jenny não conseguia entender a mecânica básica do voo. Existe uma presunção de que sempre que alguém ensina a outra pessoa a fazer algo, independentemente do setor, o aluno sempre aprenderá. É só uma questão de tempo. Infelizmente, não é sempre assim. O instrutor de voo poderia ter sido franco com a Jenny e ter dito: pilotar um avião não é para todos. Algumas pessoas realmente não têm jeito para a coisa e não deveriam se sentir frustrados por isso. Talvez Jenny pudesse ter satisfeito seu desejo de voar apenas sendo a proprietária de uma aeronave e contratando um piloto particular. Assim ela teria muito mais liberdade para fazer seus vídeos e seu pai talvez estivesse vivo até hoje. Jenny adquiriu pouco tempo depois de conseguir sua licença uma aeronave de alto desempenho. Ela tinha provavelmente por volta de 100 horas de experiência. Segundo suas próprias palavras, o Debonair era um foguete. Isso era consistente com a sua impaciência e seu desejo de avançar rapidamente. Normalmente, um piloto em treinamento não opta por uma aeronave tão potente. Em um vídeo, Jenny sugeriu que a tendência do avião para subir era alarmante e ela tinha dificuldade em controlá-lo. Simplesmente parecia ser muita areia para o caminhãozinho dela. Jenny teve dificuldades com muitos dos recursos da aeronave, mas em especial com o piloto automático, um modelo relativamente básico, o Century 2000. De uma forma bem simples, um piloto automático, ou PA, pode ser utilizado de duas formas. Na primeira forma, mais simples, o piloto primeiro estabiliza a aeronave na rota e altitude desejadas, aperta um botão e a aeronave mantém aquela rota e altitude. Quando chega ao destino, ou se precisar fazer algum desvio, o piloto desliga o PA, assume o controle manual e executa a manobra. Na segunda forma, mais complexa, o piloto entra com os dados da rota, altitude, razão de subida ou descida e o PA faz tudo sozinho. O piloto só precisa controlar a manete de potência para manter a velocidade desejada. Nos modelos mais completos, utilizados nos grandes jatos, o PA também controla a potência sozinho. É um dispositivo chamado Auto Throttle, ou acelerador automático. Qualquer outra forma de utilização do PA fica entre essas duas. O piloto pode, por exemplo, estabilizar a aeronave numa determinada rota, como no primeiro modo. Mas se precisar mudar a rota ou a altitude, ele pode alterar os parâmetros do PA sem precisar assumir o controle manual da aeronave. A aeronave faz a manobra sozinha. O PA é uma ferramenta sensacional, mas tem suas limitações. Se tiver muita turbulência, por exemplo, os atuadores do PA podem ter que trabalhar muito e podem desligar caso ultrapassem os limites para os quais foram projetados. Outra limitação do PA é que a aeronave precisa estar bem compensada para que o PA não funcione com excesso de carga. Mas o que quer dizer compensar a aeronave? Para controlar uma aeronave, o piloto precisa mover o manche ou o yoke, a direção do avião. O manche está ligado às superfícies de controle nas asas, os ailerons que ficam lá na ponta das asas,
e os profundores, que ficam lá na cauda do avião. Quando os aviões eram lentos, lá na época do Santos Dumont, esses controles eram muito leves. À medida que a velocidade dos aviões aumentou, esses controles ficaram cada vez mais pesados, a um ponto que hoje é praticamente impossível controlar uma aeronave por horas a fio, mesmo as de pequeno porte. Foi aí que surgiram os compensadores. Pense neles como um aileron do aileron. Eles ajudam a diminuir a pressão necessária para movimentar os controles do avião. São como uma espécie de ajuste fino nas superfícies de controle. Então, um piloto que deseja subir com a aeronave, por exemplo, ele puxa o manche para colocar a aeronave na atitude ou na posição correta de subida. Em seguida, ele ajusta o compensador para manter a aeronave naquela atitude até que ela termine de subir. Aí ele empurra o manche para nivelar a aeronave e ajusta novamente o compensador para manter a aeronave naquela nova atitude. Tudo isso sem precisar fazer muita força. As aeronaves mais sofisticadas têm compensador elétrico, que trabalha em conjunto com o PA. As mais simples, como a minha, têm compensador manual, então o piloto tem que constantemente ajustá-lo a cada fase do voo. Qualquer piloto iniciante sabe fazer isso. O compensador é muito mais do que uma conveniência, ele é realmente necessário para que o piloto não se canse de segurar o manche e deixe de cumprir bem outras responsabilidades, como monitorar o motor ou falar com o controle de tráfego. A aeronave da Jenny tinha compensador manual. Isso pode ter sido um dos fatores que ocasionou o seu acidente, considerando que claramente a Jenny não sabia como utilizar o compensador adequadamente. Vou explicar isso melhor um pouco mais para frente. Voltando ao piloto automático. O Century 2000 controla os profundores para manter a atitude desejada, mas não gerencia o compensador, e os servos do sistema podem ficar sobrecarregados se a aeronave estiver fora de equilíbrio. Para evitar isso, o PA tem um alerta que pisca, avisando o piloto que ele precisa compensar a aeronave. Isso realmente não é grande coisa para a maioria dos pilotos. Eles veem os indicadores piscando, ajustam o compensador na direção indicada, up or down, para cima ou para baixo, e continuam voando. Mas a Jenny não estava preparada para isso. Em um vídeo em que tentava usar o piloto automático, ela ignorava os indicadores e não ajustava os compensadores. Além disso, os botões up e down do PA são do tipo de pressão momentânea. A gente aperta e solta para ajustar a atitude da aeronave, que demora um pouco para reagir. Em um dos seus vídeos, ela aparece segurando o botão up e reclamando que o PA não estava funcionando porque a aeronave não subia. Na verdade, ela estava comandando apenas a atitude da aeronave, mas sem aplicar mais potência, a aeronave não vai subir. O máximo que ela conseguiu foi, como a gente diz, voar embarrigado. Se Jenny não entendia o piloto automático, muito provavelmente ela também não entendia outros componentes ou sistemas da aeronave. Hey guys, I laughed so hard over seeing myself accidentally turn off the 430 and not knowing how to turn it back on. Vamos ver nesse vídeo, que ela publicou algumas semanas antes do acidente, como ela aparentava estar completamente perdida, não só com o PA, mas com a pilotagem como um todo. Nesse voo, ela decolou de Rockwood e queria seguir para Knoxville. Decolou para o norte, deveria virar à direita para seguir para o leste, mas vejam só o que aconteceu. Alright, then I'm going to do on navigation. See where it takes us. Após ligar e desligar o piloto automático várias vezes, essa é a rota final do seu voo. Jenny instalou câmeras em seu avião para capturar suas experiências nas redes sociais. Claramente, sua presença nas redes sociais era importante para ela. Algumas pessoas sugeriram que essas câmeras poderiam ter funcionado como uma distração. Sim, eu acho que isso é possível. Mas há algo mais em seus vídeos que é ainda mais preocupante.
Há a sensação de que Jenny estava procurando situações dramáticas para registrar. Vários de seus vídeos enfatizaram situações perigosas. Ela acreditava que um vídeo apresentando uma emergência a bordo seria mais eficaz para atrair espectadores do que um vídeo com um título do tipo "Voo normal, não aconteceu nada". Ela poderia estar correta até nessa suposição, mas isso pode ter criado a tentação de experimentar enquanto pilotava a aeronave. O piloto automático é um ótimo exemplo. Em vez de ler o manual do piloto automático em terra e aprender como ele funcionava, ela continuou tentando descobrir enquanto voava. As câmeras podem ter sido uma distração, mas acho que o show que a Jenny queria fazer para as câmeras era o verdadeiro problema. Eu posso falar por minha experiência própria. Quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho vídeos em vários dos meus voos, mas nunca tentei fazer ou mostrar nada arriscado. Nem deixei a produção do vídeo interferir na minha pilotagem. Nunca mexo nas minhas câmeras nas fases críticas do voo. O relatório preliminar eliminou muitas causas óbvias para o acidente. Jenny não estolou, o avião não estava em parafuso e nenhum componente da aeronave estava faltando ou com mau funcionamento. Acho que é razoável então acreditar que esta aeronave caiu porque Jenny pilotou a aeronave de forma a perder o controle, até que atingiu o solo. Não foi falha mecânica, foi erro do piloto. Mas a questão que fica é, qual erro? O relatório preliminar apontou que o compensador foi encontrado em uma posição de 5 graus, nariz para baixo. Essa pode ter sido a causa principal do seu acidente. Se a Jenny estava voando com o piloto automático lutando contra esse erro no compensador, isso pode ter causado as oscilações de altitude detectadas no voo. Se ela, em algum desses momentos, desconectou o PA para evitar essas oscilações, a aeronave imediatamente colocou o nariz para baixo e ganhou velocidade muito rapidamente. Nessa simulação, o piloto sai de um voo nivelado para uma situação de 5 graus negativos no compensador. Observem como a velocidade aumenta rápido. É uma questão de segundos. Provavelmente isso aconteceu a um ponto em que ela teve que utilizar as duas mãos para segurar os controles. Dessa forma, não teria como ajustar o compensador, que geralmente fica localizado aqui lá embaixo do painel, assim, uma bolinha que a gente tem que girar. Nem mesmo reduzir a manete de potência. Lembre-se também que seu pai, que estava ao seu lado, não era piloto e não saberia como ajudá-la. Além disso, ela provavelmente já estava cansada de lutar contra as oscilações da aeronave durante 40 minutos. Isso pode ter feito com que ela entrasse em um mergulho descontrolado que finalmente a fez chocar-se com o solo. A desorientação espacial também é uma possibilidade nesse tipo de caso. Mas as condições de visibilidade naquele dia eram boas, então isso não é muito provável. Excesso de confiança, impulsividade, impaciência, pânico, falta de habilidade e respeito às regras são todas possibilidades como fatores que podem ter contribuído para o acidente. Se o piloto automático causou o acidente, a ironia é que Jenny parecia que estava figurativamente no piloto automático durante seu treinamento. Portanto, nunca aprendeu, literalmente, como usar o piloto automático ou controlar a aeronave. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é voar com turbulência, não deixe de assistir esse vídeo aqui do lado. Espero que você tenha achado minha análise informativa. Fique à vontade para deixar seus comentários. Obrigado e bons voos a todos.